Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje eu coloco aqui essa música pra gente iniciar esse áudio. Ousado amor de Deus. Vamos ouvir um pouquinho dessa música? Antes de eu falar, ele cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom Pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Uau! Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Uau! Você consegue sentir o amor de Deus? Uau! É impressionante, é infinito, é ousado. E uma coisa que a música fala aqui: não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Uau! É verdade, né, gente? Não podemos comprar o amor de Deus. Não podemos merecer o amor de Deus. Não podemos. Não há nada que eu e você possamos fazer na nossa vida que venha apagar esse amor tão grande. E não há nada que eu e você possamos fazer e que o amor de Deus venha mudar por nós. O amor de Deus, ele já é infinito, como diz a música. Infinito e ousado amor de Deus. Sabe por que ele é ousado? Porque mesmo nós, sem merecermos, e a gente não pode merecer, a gente não pode comprar, mesmo sem merecermos, Ele nos ama mesmo assim. Ele nos ama. Ele veio, enviou o seu Filho, Jesus. Jesus veio para morrer por nós, por amor. Por amor. Lá em 1 João 4,19 diz que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Esse é o amor. Esse é o amor de Deus. E hoje nós vamos, sem pressa, no livro de Efésios, que está fantástico, como sempre, né? Só que hoje eu quero ficar em 3 versículos apenas. Até porque eu estou acompanhando aqui um pastor, sempre antes de gravar esses áudios, eu tenho escutado uma pregação do Pastor Paul, da Calvary Chapel, Ontário, lá no Canadá. E eu descobri ele há pouco tempo e tem me impressionado o conhecimento, o nível de conhecimento e de profundidade que ele tem. Ele já é um senhor de cabeça branca e fala com um amor, com uma alegria, com um conhecimento, com uma sabedoria, com uma autoridade tão grande. E eu achei alguém que eu posso ver todos os vídeos dele e não me cansar. Por quê? O que eu estou fazendo aqui com o Projeto Bíblia para Iniciantes, ele faz toda semana na igreja dele. Ele vai na Bíblia toda, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e ele tem vídeos no YouTube de todas as passagens da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. E ele já fez isso, ele já está na 4ª rodada, ele já terminou 3 vezes e já está na 4ª rodada. Eu estou começando, eu estou engatinhando, né? Mas é por isso que chamo o projeto Bíblia para Iniciantes, porque eu também sou iniciante. Todos nós, né? Aliás,
Não sei, às vezes pode ter alguém aqui, como meu amigo Bispo João Carlos, que já não é iniciante, eu sei que ele escuta também. Mas vamos nessa, se alguém quiser, eu posso passar aqui também esse canal para você. De qualquer forma, lá no YouTube é Calvary Chapel, Ontário, tá? Pastor Paul. E aí ele ficou só em 3, ele falou 40 minutos sobre esses 3 versículos, versículo 8, 9 e 10. E eu quero aqui também me aprofundar um pouco mais sobre esses 3 versículos do capítulo 2 de Efésios. Versículo 8 a 10, diz assim. Bom, antes de falar os versículos, vamos lembrar que até o versículo 7, né, do 1 ao 7, do capítulo 2, Paulo está falando do antes e depois de Jesus nas nossas vidas. Os 3 primeiros versículos falando do antes e os 4 últimos, né, de 4 a 7, falando sobre o depois de Jesus. E como é uma diferença gritante, né? É da morte para a vida, né? Da tristeza para a alegria e etc. E aí vai. Então, e aí ele continua aqui, e eu vou ler o versículo 8 a 10, depois vou explicar aqui. Bom, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Outra versão diz, é um presente, é o presente dado por Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas novas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uau! Então, olha só, esses 2 primeiros versículos falando sobre a salvação. Olha só. Porque pela graça sois salvos. Gente, o que é salvo? Salvo é uma palavra muito forte. Né? Se alguém chegar para você e falar assim, ei, alguém acabou de salvar minha vida, eu ia morrer, alguém acabou de salvar minha vida, o que você ia querer? Ei, me fala sobre, me conta essa história aí direito, eu quero saber. Então, quando fala aqui que nós somos salvos, e é uma salvação eterna, isso a gente tem que botar, a gente tem que colocar no lugar certo disso. Isso tem um peso muito forte. A salvação é algo que eu e você, nós devemos nos alegrar demais. Lá no capítulo 6 de Efésios, ele já fala, né, o capacete da salvação, né, que é essa esperança da salvação e que em algumas versões fala a certeza da salvação, o presente da salvação. É um presente, é um dom, é a graça. Graça, lembra, graça é favor imerecido. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer essa salvação. A única coisa que nós precisamos fazer para ter essa salvação é o quê? Acreditar. Porque essa salvação é mediante a fé, é de graça. Mas a gente tem o quê? Que acreditar. A nossa parte é acreditar, mediante a fé. Lembra daquele ladrão que estava na cruz? Eram 2 ladrões, e tinha um que falou para Jesus, ei, Jesus, lembra de mim quando estiveres no reino com teu Pai. Isso é ter fé, isso é acreditar. Ele falou, ele olhou para os olhos de Jesus e falou isso. O que Jesus fez? Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E esse hoje mesmo podem ter várias interpretações, mas não vamos entrar nessa questão do hoje mesmo, né? Porque para Deus um dia é como 1000 anos e etc. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, esse ladrão, ele não fez nada, ele não fez boas obras, ele era um miserável, pecador, como na verdade todos nós somos, era um cara que estava ali na cruz porque merecia a cruz, e Jesus estava na cruz e não merecia a cruz, ele foi porque ele quis, ele foi por amor, ele foi porque na verdade o Pai quis.
E ele quis o quê? Obedecer ao Pai, porque a carne dele, lembra no jardim de Getsemane, ele não queria. Ele falou, Pai, se possível, afasta de mim. Então foi pela vontade do Pai. Mas aquele ladrão, ele estava ali porque ele mereceu a cruz. Mas mesmo não merecendo a salvação, ele foi salvo. Ele foi salvo. E não tinha tempo para ele fazer boas obras. Então não tem nada que eu e você possamos fazer, nem boas obras, nada que venha a merecer. Como a música fala, é um amor que não tem como a gente comprar, não tem como a gente merecer, da mesma forma a salvação. Não tem como a gente comprar, não tem como a gente merecer. É mediante a fé. Se você acredita em Jesus, se você crê que Ele é o Filho de Deus, assim como Romanos 10:9 fala, se você confessar com seus lábios e crer com seu coração que Jesus é Filho de Deus e que Deus o ressuscitou, né, e está sentado à direita de Deus Pai, se você crer, confessar com seus lábios e crer com seu coração, sereis salvo. Então, esse é o único pré-requisito para a salvação. Não vem de boas obras. E ele fala aqui, e isto não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus. Em outra tradução fala, é presente de Deus. E outra tradução é o presente de Deus. Você já recebeu algum presente que depois a pessoa veio falar assim, olha, eu estou te dando esse presente aqui, mas é o seguinte, me dá aí uns 10 reais, me dá uns 20 reais aí só para compensar e tal, porque, poxa, eu tive um custo, né, para comprar esse presente. Alguma vez isso já aconteceu com você? Bom, comigo não. Se aconteceu com você, primeiro, é estranho, e segundo, aí já não é mais presente, concorda? Presente é algo que a gente recebe sem dar nada em troca. Tá? É porque a pessoa ela quis dar o presente para a gente. Então a gente vai receber esse presente. Não tem como a gente comprar, não tem como a gente merecer esse presente. A pessoa deu. Não tem nada que a gente possa fazer depois para merecer isso. Você está entendendo? Ou que a gente tenha feito antes, tá? Porque a pessoa ela dá porque ela quer. E Deus, ele fez isso com a salvação. Ele deu para nós, para todos nós que aceitarmos. Todos. Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 9. E Paulo ainda reforça mais aqui, no versículo 9. Não de obras. Não é por obras. Não é por coisas que nós façamos. Para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar e falar assim, poxa, eu sou bom, e é por isso que eu vou para o céu. Tá? É por isso que muitas vezes os religiosos daquela época eram tão contra Jesus. Porque Jesus ofendeu eles, porque eles achavam que seriam salvos por causa das boas obras deles, eles iriam, né, alcançar a salvação. Mas Jesus veio e falou, não é. Né? E Jesus condenou eles, esses que queriam mostrar que estavam fazendo boas, achavam que eles mesmos poderiam se justificar. E não é dessa forma. O próprio Jesus falou, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para salvar os pecadores. Quem acha que está bom demais, eu não vim para esses. Eu vim para os pecadores. Então, que eu e você possamos reconhecer que somos miseráveis pecadores. Sem Jesus na nossa vida, não presta. Então, ficamos aqui, olha, esses 2 versículos, está bem claro. Não podemos pagar, não podemos merecer, não é por obras, para que ninguém se glorie. E olha só, o versículo 10 parece uma contradição, mas não é. Olha o que acontece. Pois somos criação dele, ou somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha só, criados em Cristo Jesus para boas obras. Quer dizer, as boas obras, elas são uma consequência
de Jesus nas nossas vidas. E, inclusive, essas boas obras, olha o que Deus, olha o que continuando aqui fala, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já preparou essas boas obras. Essas boas obras, elas estão lá no livro de Tiago. Essas boas obras, elas são também os frutos, se manifestam através do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso, obras internas e obras externas também. Então, as boas obras, elas são uma consequência. Mas lembra daquele ladrão que está salvo, está no céu, está salvo com Jesus. Ele não teve tempo de fazer boas obras aqui. Agora, é interessante que essas boas obras, e Jesus fala muito dessas boas obras, inclusive ele fala do galardão, e no livro de Apocalipse fala do galardão. Essas boas obras, elas são preparadas por Deus. Deus nos ajuda, porque é o próprio Espírito Santo que nos leva a fazer essas boas obras, e por fazer essas boas obras, nós temos ainda mais galardão, uma recompensa no céu. Uau! É demais, né, gente? É demais. Então, que eu e você possamos, primeiro, entender que a salvação é de graça. É pela nossa fé. E segundo, entender que a partir da nossa salvação, Deus espera, sim, Ele tem uma expectativa que nós possamos andar em boas obras, que a nossa vida frutifique. João capítulo 15 fala da videira verdadeira. Se nós estamos na videira, isso é um sintoma, quando a gente vê uma pessoa que está fazendo boas obras e tudo, a gente percebe que essa pessoa está o quê? Na videira. Entende? A não ser que ela esteja fazendo isso com a intenção de comprar salvação, e aí ela está fazendo pelo motivo errado, ela está aí com uma falta de entendimento, como algumas pessoas fizeram no passado. Mas quando a gente está em Jesus, verdadeiramente, na videira verdadeira, automaticamente esses frutos, eles vão aparecer. As uvas vão aparecer, frutos doces, frutos maravilhosos, frutos que carregam sementes dentro desses frutos e que vão cair e que vão produzir outras árvores com outros frutos e frutos que permaneçam. Amém? Uau! 3 versículos impactantes, profundos, e que nós possamos viver isso, viver a palavra, viver essa vida com Deus, e que as boas obras sejam apenas consequência e não o preço da nossa salvação. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe você e até o próximo dia do projeto.